Olá, boa noite a todos. Eu gostaria só de um ok, se alguém puder, para me falar se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok. Muito obrigada, Fernanda. Boa noite. Bom, então vamos começar. Em primeiro lugar, vamos nos recolher um pouquinho, um minutinho, e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Essa oportunidade que a evolução tecnológica nos permite de nos encontrarmos, ainda que estejamos cada um na nossa casa. Agradecer a oportunidade de refletir, agradecer a oportunidade de podermos vibrar um pouquinho pela evolução da humanidade, pela melhora da humanidade, pela paz na humanidade. Muito obrigada, espiritualidade, por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Boa noite, meu nome é Priscila e hoje eu trouxe uma breve reflexão aqui para dividir com vocês sobre o emprego da fortuna material, outra forma de caridade. Onde eu busquei esse tema? Na verdade, esse tema me encontrou no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tá lá no capítulo 16, que trata da não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, inicialmente, eu gostaria de definir, trazer a definição dos espíritos do que é a riqueza, que hoje nós vamos falar um pouquinho da fortuna material e da riqueza. A riqueza, inicialmente, convém pontuar que a riqueza não é má, tá? A natureza da riqueza. Então, o rico, ele não é mau. É errado a gente generalizar dessa forma. E a riqueza também não é um obstáculo à evolução espiritual. Pois se assim fosse, Deus que dispensa a riqueza, quer dizer, que a dá para algumas pessoas, teria colocado na mão de alguns um instrumento de perdição sem volta, sem recurso, o que a gente não pode conceber por causa da natureza benevolente e misericordiosa de Deus, né? Deus não cometeria uma injustiça dessa. Se a riqueza fosse ruim, ele não daria riqueza para algumas pessoas. Se a riqueza fosse uma condenação, né? Fosse a condenação da pessoa ao mal ou à perdição, nada disso. A riqueza é sim uma tentação. É uma prova, na verdade, muito mais difícil do que a miséria. Oi, Ale, boa noite. Justamente porque pela fascinação que ela exerce, né? E pelo estímulo ao desenvolvimento do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, a riqueza, ela é uma prova muito mais pesada, apesar de não parecer. Ela é uma prova muito mais pesada do que a miséria, do que a pobreza. Porém, a riqueza é também um meio para que a humanidade atinja o progresso. Porque sem a riqueza, como é que o homem poderia trabalhar pelo aprimoramento material da humanidade? Mas como assim, Priscila, aprimoramento material da humanidade? É através da riqueza que são feitas grandes obras, grandes descobertas, que auxiliam o progresso de toda a humanidade. A riqueza, na verdade, ela é um meio, ela é um instrumento que em boas mãos ela produz o bem e, ao contrário, em mãos egoístas ela produz o mal. Então, a gente pode pensar
Qual seria, então, a melhor forma da gente empregar a riqueza? Primeiro, seria não utilizá-la apenas para satisfação pessoal. Muitos diriam que a melhor forma de empregar a riqueza é praticar a caridade. Seria distribuir esmolas, distribuir mantimentos, distribuir roupas, né? Seria fazer uma distribuição, uma grande distribuição de riqueza, uma grande distribuição aí de materiais e tudo mais. Porém, os espíritos advertem que essa simples distribuição de esmolas, o simples dar a esmola pela esmola, é apenas uma caridade que no final das contas ela se revela fria e egoísta. É uma caridade que não se pratica com sabedoria. Eu confesso que quando eu li esse parágrafo, eu fiquei bem, eu parei e dei uma respirada e falei, mas como? Se todo mundo prega a caridade, se eu falo bastante na caridade, a caridade é um tema que eu acabo sempre caindo nele, sempre pensando nele, né? Qual que seria então a melhor forma, né, de praticar essa caridade? E por que é que a esmola pela esmola é uma caridade fria e egoísta? Eu achei muito chocante essa afirmação. E eles respondem que porque a caridade praticada com sabedoria não dá a esmola por dar, mas antes procura o necessitado e depois de aliviar o seu sofrimento imediato, seja ele a fome, seja ele o frio, seja ele a doença ou o desabrigo, verifica-se o trabalho, se conselhos e até mesmo a afeição não vão ser muito mais eficazes do que aquela esmola dada, para melhorar e até para transformar aquela vida. A orientação dos espíritos para a boa prática da disseminação da riqueza é ajudar, sim, com alimentos e com agasalho, mas é também disseminar o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo e os tesouros da instrução. E daí eu parei e refleti e vi que faz muito sentido. Então, como que se pratica, né, a caridade com sabedoria? A caridade praticada com sabedoria é dar o peixe para aliviar a fome urgente. Mas, mais importante ainda, é ensinar aquela pessoa a pescar, para que aquela miséria, aquela fome urgente não tenha mais lugar naquela vida, para poder prevenir a miséria. A missão das grandes fortunas é justamente essa, é prevenir a miséria pelos trabalhos de todos os gêneros que ela pode criar. Então, grandes fortunas criam grandes obras, criam grandes empresas, criam grandes projetos. E esses grandes projetos, essas grandes obras, essas grandes empresas promovem o quê? Promovem empregos, promovem trabalho, promovem a necessidade de pessoas capacitadas, então promovem o estímulo à capacitação e promovem o progresso na região onde elas estão, como um todo. O trabalho, ele desenvolve a inteligência, e ele realça a dignidade do homem confiante, que pode dizer que ganhou o pão que come. Porque o trabalho, ele dignifica, mas a esmola, muitas das vezes, ela humilha e degrada. Ela coloca aquela pessoa numa condição de submissão e de desespero, e principalmente de precisar, de necessitar daquela esmola constante. Mas realmente, apesar do alimento estar sendo ali dado, provido, não está sendo dado uma chance para aquela pessoa, uma chance para ela realmente melhorar, uma chance para ela crescer, uma chance para ela se transformar, para ela evoluir. Eu peço a licença de vocês para ler uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que diz assim: se entretanto
Jesus fala principalmente das esmolas, porque se você abrir a Bíblia e for ler e for estudar, Jesus fala bastante das esmolas. É porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. E eu achei essa passagem muito, muito profunda. Por quê? Porque a partir do momento em que você permite, né, em que você propicia essa forma de transformação, os meios para uma transformação tão profunda, você está auxiliando, você está prevenindo, ajudando a prevenir a miséria. Então, a gente pode pensar também, né, a gente pode pensar e refletir e chegar à seguinte conclusão. A melhor forma de ajudar o próximo, de praticar a caridade, né, é trabalhar para ajudar a suprir aquela necessidade urgente, sim, mas também é trabalhar para ajudar na instrução e na formação dessa pessoa, porque apenas através da educação, da instrução e da formação, seja ela uma formação acadêmica, com estudo, com cursos técnicos, seja ela uma formação profissional, preparatória para o trabalho, a vida daquela pessoa vai ser transformada para sempre. Nunca mais a vida dela vai ser igual era antes. A partir do momento em que uma pessoa ela começa a galgar degraus de instrução e de conhecimento, nunca mais a vida dela vai voltar para trás. Ela sempre vai se transformar e sempre vai evoluir, ainda que a passos lentos, mas sempre vai haver uma evolução e vai haver uma transformação. E eu ressalto que essa não é uma forma fácil ou simples de praticar a caridade, porque ela leva tempo e ela dá muito trabalho para realizar, porque você participar de obras que têm projetos sociais, que têm por finalidade a instrução, a formação, quem já participou de um projeto assim sabe que dá muito trabalho para você organizar um curso ou um projeto de formação, né? Dá muito trabalho para você organizar, para você conseguir arrumar pessoas para auxiliar no projeto, porque uma pessoa sozinha é bem difícil de levar adiante um projeto, de poder concluir um projeto. Então, é bem difícil, é bem trabalhoso, consome bastante tempo e bastante energia da pessoa que se propõe a fazer. Mas é uma forma de iniciar na vida dessas pessoas uma transformação definitiva e irreversível. Tá? É irreversível essa transformação. Então, é um trabalho muito maravilhoso de se fazer. É trabalhoso, mas é muito maravilhoso. E eu ressalto ainda, aqui eu falei a respeito das riquezas, do emprego das fortunas, de como empregar, né, de como auxiliar as pessoas de uma forma transformadora e definitiva. Mas eu ressalto que isso não está restrito apenas a quem tem grandes fortunas, ou quem tem riquezas, ou quem tem acesso à riqueza, a dinheiro, nada disso. Essa forma de transformação, ela pode ser feita também com poucos recursos. Vai ser um pouquinho mais difícil, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para ser feito sim. Então, eu convido todos vocês a refletirem, a pensarem de que forma nós poderíamos colaborar um pouquinho para a transformação, para começar uma transformação definitiva dessa na vida das pessoas, ou na vida de uma pessoa. Então, essa é a reflexão que eu trouxe hoje, que eu gostaria de deixar para vocês, a respeito dessa transformação tão maravilhosa e tão definitiva e irreversível, tá?
Essa era a minha mensagem hoje. É uma reflexão curta, mas foi para mim foi muito chocante, foi muito tocante e é muito profunda. E é com essa mensagem que eu deixo vocês essa noite. Agradeço a presença de todos, tá? E ressalto que depois essa reflexão vai ficar salva aqui no Facebook, a gente vai subir depois ela para o YouTube também, para o canal do SEAC Londrina. A gente tem um canal no YouTube. Convido todos vocês a conhecerem, a verem as palestras que estão lá, assistirem as palestras. E, bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Muito obrigada e uma boa noite.